voltamos com o nosso Tome Ciência, que hoje debate os grandes desafios da ciência, usando como exemplo a área de computação. Estamos aqui conversando com Washington Braga, da FAPERJ, o Ronald Scheller, do CBPF, o Celso Ribeiro, da UF, e o professor Hans von Stark, que está com a palavra agora para falar do próximo desafio, que acho que tem a ver com o final, né? Quando a gente foi para o intervalo, a questão da educação, da necessidade da inclusão, né? É a inclusão digital, eu acho. O quarto desafio, na realidade, tem a ver com a inclusão digital. É o acesso participativo e universal do cidadão brasileiro ao conhecimento. A gente tem que olhar para a realidade do país. Nós temos no nosso país uma quantidade enorme de pessoas que são analfabetas, tem uma outra parte enorme que são os analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que supostamente sabem escrever e ler, mas possivelmente não entendem o que leem. Ou quando entendem, entendem errado. E essas pessoas hoje estão sendo colocadas em frente com o computador. Então, nós vemos que quer tirar uma carteira de identidade, tem que saber usar computador. Quer pagar ITR, tem que saber usar computador. Quer votar, tem que saber usar um computador. E, na realidade, a nossa máquina de votar, a nossa urna eletrônica, é um aparelho muito interessante. Os políticos não gostam muito dela, mas é porque não dá para você quando não aperta o número deles, mas de resto... porque não dá para substituir o conteúdo com facilidade. Mas, pensa bem, quem que vota? São analfabetos que têm direito a voto, são os analfabetos funcionais, são os PhDs, são os índios. Como é que ela chega lá? Na cangalha de burro, no barco, sendo remado e tal. Não é só a zona sul do Rio de Janeiro ou os jardins lá de São Paulo que votam, é o país inteiro. E nós temos os resultados em pouquíssimo tempo. A coisa funciona. Não, e no caso, me parece, professor, que até foi um facilitador, porque a necessidade de escrever e tal elimina a célula. O Celso já quer até opinar sobre isso, vamos lá. Essa questão é fundamental. Nesse momento, inclusive, nós temos a questão da TV digital, né? A TV digital também é uma questão importantíssima que vai trazer muitos métodos novos de acesso, possibilidades diferentes de interatividade, né, de participação, né? Mas uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente quando pensa em inclusão digital não é a questão que é simplesmente dar o computador, né? Dar o computador é o mais fácil, né? O mais difícil é você formar as pessoas para que elas saibam usar o computador, para que elas possam tirar o máximo do computador, que possam usar isso nas mais diferentes situações. E aí eu volto a comentar também, dentro dessa questão dos desafios, né, o que isso aí traz em termos de ensino, de necessidades de ensino. Porque hoje você tem, na grande parte das ciências e na computação, por que não, uma compartimentação muito grande. Cada um estuda a sua área, o seu tema. E essa questão da inclusão digital vai trazer a necessidade dos cientistas da área de computação trabalharem com pessoas de outras áreas com as quais eles têm, digamos, menos afinidade histórica, né? Você vai querer trabalhar em ensino, por exemplo, você vai ter que trabalhar com pedagogos, né? Você vai ter que trabalhar com especialistas em educação, você vai querer diversas outras áreas, você vai precisar trazer, por exemplo, o pessoal que trabalha em interfaces, né? E se você quer que o computador seja uma ferramenta fácil de ser usada, então você vai ter que trazer pessoas que trabalham em interface, em comunicação visual, Embora me pareça, design, Celso, que né? Isso já existe no caráter multidisciplinar. Você pega um sensor, por exemplo, que usa computação, vai ter que entender. É impossível, por exemplo, marcar passos sem que um engenheiro conheça da medicina e um médico conheça da engenharia, né? Mas nessas áreas são áreas, digamos, menos clássicas. Você tem uma tradição maior de trabalhar, por exemplo, em cooperação com os engenheiros, com os eletrônicos, né? Agora se sente que o cientista da computação começa a trabalhar com o pessoal da biologia, jamais, né? Agora, com essas áreas
das ciências sociais, ciências humanas, era uma interação que existia muito pouco e que vai ter que passar a existir agora. E que, novamente, nós vamos ter que trabalhar para que nossos currículos, nossa formação, possa tratar disso também. Eu levantaria uma questão que me parece até mais grave aqui. Vou começar com o Washington, depois vou para o Ronald. Antigamente, usando até a minha antiguidade, se dizia dessa incapacidade de leitura que era a questão do manual da máquina, né? E o empregado, o trabalhador, teria dificuldade de aprender o manejo da máquina. Hoje em dia, se não souber computador, não trabalha nem na caixa do supermercado. Ele tem que saber manusear alguns elementos da informática. Como suplantar, do ponto de vista da educação ampla, né? Não tanto esse aspecto de... Uhum. Bom, eu acho que, fundamentalmente, é importante que os professores entendam que o método de aprendizado é individual. Significa que nós 5 nessa mesa, nós vamos aprender o mesmo assunto de maneiras diferentes. Isso implica automaticamente que o professor que eventualmente estiver conduzindo você, estiver conduzindo essa discussão, você vai precisar ensinar de maneiras diferentes. Porque se eu sou uma pessoa, tipicamente, nós entendemos hoje, que eu gosto de ficar na frente da sala, frente ao professor, frente ao quadro negro, o meu método de aprendizado é drasticamente diferente se eu gosto de ficar lá atrás no final. São visões da sala diferentes, o que significa que o professor tem que preparar materiais, professor, ou num conceito muito maior, a equipe que trata do ensino do que for, essa equipe tem que estar preparada para ensinar para esse aluno que enxerga visualmente, 65% dos alunos tipicamente preferem imagens e preferem coisas particulares, e a maneira mais fácil de ensinar é exatamente oposta. É montar uma equação imensa num quadro negro, caso mais geral, e o aluno que gosta de ver um caso particular se perde. E se ele se perde, ele perde contato com a sociedade, ele não se forma bem, ele não tem, potencialmente, ele vai ser um desempregado, porque ele não aprendeu a usar os seus recursos. Então, a questão da educação hoje é um dos desafios da engenharia para o próximo decênio, é exatamente como entender o ensino particular do caso de engenharia, mas eu posso generalizar, porque é individual, tanto o aprendizado quanto o ensino. Isso é um desafio gigantesco. Bem, e tem mais um, me parece, professor Ronald. Na área da física, é dado sempre como é a maior dificuldade de ter professor. Me parece que há uma carência de 63%. Por que isso? Não é uma dificuldade para a própria evolução da ciência brasileira? Esse é um problema complicado. Eu vou aqui, acho que oferecer uma visão um pouco reacionária. Quer dizer, eu trabalhei muito tempo no CERN, que é esse laboratório onde se inaugurou o LHC, e onde foi inventado o www, né, nos idos de 1990. E lá, hoje ainda, quando você transmite informação, quando eu quero contar o meu resultado, eu ainda uso um método que Sócrates usava entre os gregos, ou seja, é a palavra. É claro que usando hoje ferramentas novas, que exatamente o computador me permite isso. Mas não posso esquecer que o computador é só uma ferramenta. Nada substitui a interação humana. O processo de aprendizado, eu acho que a gente vive um conflito curioso hoje, porque se delega a noção de o computador, ele vai fazer a diferença, enquanto que eu acho que, não, o computador ele é um elemento muito importante, mas não é ele que faz a diferença é feita pelas pessoas. É o preparo dos professores. Eu acho que o processo educacional é um processo penoso, não é fácil. Claro. Eu acho que a nossa dificuldade hoje em dia é exatamente o fato dos estudantes gostarem da imagem. Ele é complicado porque o processo de aprendizado mesmo não são as imagens. Quando eu estou ensinando física, eu sempre digo, olha, meu cachorro sabe as leis de Newton, né? Eu jogo um pedaço de pão, ele calcula a trajetória e vai lá buscar. A diferença entre o cachorro e o ser humano é quando eu transformo aquele conhecimento
em conhecimento, em um instrumento de ação. Medita. Eu acho que esse é o nosso desafio, é como a fazer com que os nossos jovens, né, entendam esse processo. Quer dizer, eu acho que vivemos hoje no Brasil um problema complicado, que você já começa a aparecer isso nos jornais, que é a falta de gente bem preparada. Bem preparada para fazer o quê? Para tomar posições, como eu citei, até de professor, né? Até ausência. E professores. A preparação dos professores eu acho que é bastante deficiente. É um problema que certamente pega o primeiro grau e o segundo grau também. Física tem um problema complicado, porque não é uma matéria simples, é uma matéria mais complicada, então em geral, os não têm muita motivação para aprender física. Eu acho que o problema do salário não é exatamente o foco, é uma componente do problema, mas pelo esforço que você faz para aprender física, para receber aquele salário não vale a pena. Eu suspeito que também aprender literatura também não vale a pena você fazer outras coisas. Né? De qualquer maneira, o professor acaba sempre sendo mal remunerado enquanto ele não tem uma preparação que o leve à pesquisa. Não é a remuneração que é o problema, é a preparação, é como nós preparamos. E eu acho que a valorização social do professor na nossa sociedade. Perdeu-se muito disso, eu acho. O Washington estava querendo dar mais uma palavra. É uma palavra super rápida, vocês me perdoem, mas tem um dado, de novo, da Sociedade Americana dos Engenheiros, de ensino de engenharia, que diz que mais de 60% dos alunos talentosos do high school americano, do ensino médio americano, talentosos para a física e para a engenharia, aqueles que poderiam ser professores de física, cientistas em física, eles abandonam por professores mal formados, que não têm motivação, falta de didática, e não é problema de computador. Certo. O computador está lá. Mesmo, né? da estrutura. Da estrutura. Quer dizer, esse é um problema sério. Antes mesmo do intervalo, o Celso tinha pedido ainda também para falar. Eu queria reforçar um pouco esse comentário do Scheller. Né? O governo do Estado, há pouco tempo atrás, fez concurso para professor do ensino básico. Né? Em diversas disciplinas, física entre elas, química também, né? Você não consegue preencher as vagas, né, com os professores concursados. Quer dizer, não é que falta possibilidade de contratar, não, falta gente no mercado. Né? E não só nesse mercado, né? Falta, por exemplo, engenharia. Hoje falta gente em engenharia. Né? E essa questão do PAC mostrou isso, né? Que falta gente. Então, está se vendo um esforço enorme do próprio Ministério da Educação, né, de viabilizar melhores condições para formar mais gente, porque essa questão da formação é fundamental e essa formação dentro dessas novas tecnologias, das novas ferramentas, sabendo usar computação, né, que isso que é fundamental. Bem, vamos então agora para o intervalo tão anunciado e vamos efetivá-lo. Voltamos já já.